Hello everyone, good afternoon. Let's start your English class today. First of all, let's pray. Primeiro vamos orar. Father, thank you for this day. Bless us in Jesus' name. Amen. Quero deixar para vocês esse versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Oração é uma forma que Deus nos deu, né? O privilégio que o Senhor nos concede de falarmos com Ele. Antigamente nós não podíamos ter esse acesso a Deus, mas através de Jesus Cristo podemos falar, sermos reconciliados com Deus através de Cristo. E a gente aproveita esse meio de graça do Senhor para estarmos falando com Ele. Eu, particularmente, todo o tempo todo, eu estou falando com o Senhor, seja fazendo minhas atividades, ou seja para agradecer, ou para pedir, ou simplesmente para conversar com Ele. E como é bom ter esse acesso a Deus, conversar com o Pai. Se você ainda não fez isso hoje, aproveita a oportunidade e faz, tá bom? Let's go, vamos lá. Hoje quero falar sobre past simple, passado simples, verbo regular, regular verbs. Na nossa última aula, nós falamos sobre past simple, o verbo to be. O verbo to be, ele é um verbo diferente no que se diz respeito à maioria dos verbos em inglês. Ele tem sua particularidade. E o que é past simple, os verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que, quando são usados para expressar situações que aconteceram no passado. E nós nem percebemos, né, que a maioria das vezes que falamos, nós falamos do passado. Eu fui, eu estava, eu era, né, boa parte da nossa conversa no passado. Então, temos muitas palavras no passado no inglês. Os verbos regulares no passado, eles têm uma terminação, na maioria deles, em ed. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. To ask. To ask é perguntar. Quando você conhece o verbo, está familiarizado com o verbo, sabe que ask é perguntar, quando você vê acrescentado ed após o verbo, você já imagina, olha, esse verbo está no passado. Mas só tem essa regra? Não, tem outras regrinhas, mas na sua maioria, os verbos regulares no passado, eles vão acrescentar aqui o ed. Então, ao invés de ask, vai ficar asked, perguntou. Então, vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos. To work, ok? Conjugado no presente vai ficar I work, you work, he works. Ok? No inglês, geralmente, coloca aqui, geralmente, he, she, isso, ele sofre uma modificação. He, she, it, ele sofre uma modificação, geralmente. Então, aqui no caso também, tem umas regrinhas para cada verbo, mas olha que legal, né? Existe muita repetição, o que facilita muito para nós, né? A conjugação de um verbo no inglês. Então, vamos aqui, ó. I work, you work, he works, she works, it works. We work, you work, they work. Eu trabalho, você trabalha, né? E ele trabalha, ela trabalha. Nós sabemos que it é usado para feminino e masculino, mas para animais e para coisas, né? Nós não usamos o it para pessoas. No passado, simple past, olha o que acontece. Simples e muito mais fácil. Porque ele vai acrescentar o ed em toda a conjugação. I worked,
You worked. He worked. She worked. It worked. We worked. You worked. They worked. Se você sabe que o work é trabalhar, se ele está com ed no final, trabalhou. Então, está no simple past, passado simples. Outro exemplo que nós usamos agora seria, como eu já falei aqui, a maioria das suas terminações é ed, o verbo no passado, okay? Os verbos regulares. Deixa eu voltar aqui. Temos outro exemplo aqui, ó. I live, morar ou viver. O pessoal confunde muito isso aqui, porque a escrita é a mesma, live. E live, a escrita é a mesma, a pronúncia muda. Então, live, como eu já falei na última aula, é morar, a pronúncia live é morar, viver. E live é ao vivo, ok? Mas aqui nesse caso, live, I live, eu moro. Como esse verbo ele já tem a sua terminação com a letra E, vai acrescentar apenas um D. Os verbos terminados, a regra diz que os verbos terminados em E, acrescenta-se um D no passado. I live, I lived. You live, you lived. He lives, olha aí a observação do S no he, she, it apenas. He lived. She lives, she lived. It lives, it lived. We live, we lived. You live, you lived. They live, they lived. Então, simples, né? A questão do inglês na conjugação dos verbos, porque há muita repetição. Então, simple past, verbos regulares, na maioria das vezes no passado, você vai acrescentar na maioria dos verbos o ed. Quando esse verbo termina com E, vai ser acrescentado um D, ok? E aí, automaticamente, ele fica no passado. Outra regrinha. Nós vimos primeiro que a maioria se acrescenta o D. Nós vimos que os verbos terminados com E, acrescenta-se o D para ficar lived. Outra regra é que os verbos terminados em Y, como cry ou try, cry é chorar, try, tentar. Se esses verbos são precedidos de consoantes, se antes do Y vem uma consoante, ó, cry e try, antes do Y vem a consoante, o que é que vai acontecer? Tira o Y, ok? Acrescenta-se IED. Os verbos regulares, no simple past, quando há uma consoante antecedendo o Y, tira-se o Y, acrescenta IED. Vamos aqui a conjugação do verbo cry. Observem que há também uma modificação, não mais com S, mas IS, no caso de he, she, it. Então, I cry, eu choro. You cry. He cries. She cries. It cries. We cry. You cry. They cry. Ok? Eu choro, você chora, ele chora, ela chora, ele ou ela chora, nós choramos, vocês choram, eles ou elas choram. I cried. Por quê? IED, porque regra, verbo, simple past, vem antecedendo a consoante antes do Y. Tira o Y, acrescenta IED. I cried. You cried. He cried. Olha que legal. Só repete. Ó. She cried. It cried. We cried. You cried. They cried. Então, eu chorei, você chorou, ele chorou, ela chorou e assim por diante. Outro exemplo, try, tentar.
ok? I try, you try, he tries, she tries, it tries, we try, you try, they try. Eu tento, você tenta, ele tenta, ela tenta. E assim, nós tentamos, vocês tentam, eles ou elas tentam. Se esse verbo vai para o passado, passado simples, o que é que vai acontecer? A mesma coisa do cry. Por quê? Porque antecedendo o Y tem uma consoante. Então vai ficar I, e acrescenta IED. I tried, you tried, he tried, she tried, it tried, we tried, you tried, they tried, ok? É simples. Se antecede uma consoante, acrescenta o IED. Outro exemplo. To play. Play é brincar, jogar, tocar. No passado, já vai ser diferente, ó. Já que uma vogal está antecedendo. Então, qual é a regrinha agora? To play, to enjoy. No simple past, você, se uma vogal antecede o Y, você vai acrescentar o ED e não vai precisar tirar o Y. I play, you play, he plays, olha o S aqui, she plays, it plays, we play, you play, they play, ok? Então, olha como é simples, gente. No caso do play, se antecede uma vogal, acrescenta apenas o ED. I play, I played, you play, you played, he plays, he played, she plays, she played, it plays, it played, we play, we played, you play, you played, they play. Então, aqui mais uma vez. Desculpa, gente. They played, ok? Lembrando mais uma vez, se termina com Y, a palavra, o verbo, e uma vogal antecede o Y, você apenas acrescenta o ED. Mesma coisa no enjoy, ok? Gostar. Então, I enjoy, eu gosto. You enjoy, você gosta. He, she, it enjoys, ok? E o restante, we enjoy, you enjoy, they enjoy. Mas se vai para o simple past, passado simples, I enjoyed. Eu gostei, you enjoyed. Você gostou. He enjoyed, she enjoyed, it enjoyed, we enjoyed, you enjoyed, they enjoyed. Ok? Esse vai ser o trabalho da unidade. O que é que vocês vão ter que fazer? O tema será 40 regular verbs passive, 40 verbos regulares no passado simples. Vocês vão ter que escrever, gente. Não esquece de colocar a escola, a turma, o nome, ok? Vocês vão escrever 40 verbos em inglês. Como vai ser? Aqui é apenas um exemplo. Vocês vão fazer colunas. Pode ser ao lado do ponto. Você vai colocar na primeira coluna o verbo presente. Present é um dos exemplos aqui. Close. A tradução, que é fechar. Simple past, closed. Então, vocês vão fazer escrito, ok? Pode ser papel ofício, pode ser papel pautado. Então, vocês vão fazer escritos 40 verbos, ao lado colocar a tradução e depois simple past, esses verbos no passado. Mais uma regrinha aqui para a gente concluir essa aula. Então, nós temos também no regular verb, nós temos aqui, ó, outra regrinha. Terminados em CVC, o que é isso? Consoante, vogal, consoante.
dobra-se a última consoante e acrescenta-se ED. Quando o verbo ele é terminado aqui, ó, stop, ele termina em consoante, vogal, consoante, CVC. Bag termina em consoante, vogal, consoante. Stop é parar. Beg é pedir, implorar. Então, I stop, you stop, he stops, she stops, it stops. Observe que na maioria dos verbos, de it acrescenta-se o S. We stop, you stop, they stop. No passado, o que é que vai acontecer no participle? Se é CVC, consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a última letra, dobra o P, acrescenta D. Stopped. You stopped. He stopped. She stopped. It stopped. We stopped. You stopped. They stopped. Beg, pedir, implorar, a mesma coisa. I beg, eu peço, eu imploro. I begged, eu implorei, eu pedi. You beg. Mais uma vez aqui, ó. He, she, it begs. He begged. She begged. It begged. We begged. You begged. They begged. Ok, gente? Então, aguardo aí a atividade, o trabalho de vocês, valendo nota e também com prazo para ser entregue.